O ministro da Casa Civil, Rui Costa, aumentou o poder do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Corrêa. Janaína Camelo é quem vai contar essa história para a gente agora. E aumentar o poder significa o que neste caso, Janaína? Pois é, o diretor-geral da ABIN, ele vai agora poder suspender servidores que foram punidos naqueles processos administrativos disciplinar. Ele vai poder suspender por até 90 dias, porque hoje o diretor-geral da ABIN ele poderia até suspender esse servidor até 30 dias. Mais de 30 dias, quem poderia dar esse aval seria somente o ministro da pasta, no caso da ABIN, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? Então, vale isso para aqueles servidores que respondem aos chamados processos administrativos disciplinar, porque, segundo ali a lei que rege a administração pública, dependendo da infração desse servidor, ele pode ser suspenso ou pode apenas sofrer uma advertência ou pode até ser cassado, exonerado, enfim. Então, agora, essa alteração foi isso. Ele deu um maior poder a ele, porque agora, mesmo que esse servidor ele seja punido e por uma suspensão acima de 30 dias, o próprio diretor-geral ele vai poder suspender esse servidor por até 90 dias. Então, essa alteração foi feita numa portaria que foi publicada na semana passada, assinada pelo ministro Rui Costa, mas no momento, Evandro, em que vários servidores da ABIN estão respondendo a processo administrativo disciplinar por suspeita de uso político da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, e muito aí um rescaldo do ex-governo, das acusações contra o ex-governo de Jair Bolsonaro, inclusive com relação até à ABIN paralela. E aí, aproveitando essa alteração, Luiz Fernando Corrêa, ele também deu maiores poderes ao corregedor da ABIN, que é o delegado da Polícia Federal, José Fernando Chuí. Deu a ele o poder de também suspender servidores por até 30 dias, porque até então ele não tinha essa atribuição. Ele também agora vai poder suspender por 30 dias e tudo aí com o aval do ministro Rui Costa, o ministro da Casa Civil. A preocupação com essas mudanças ali, de acordo com alguns servidores da ABIN, é que isso acabe sendo usado como uma forma ali de perseguir aqueles servidores da ABIN que sejam desafetos ao atual governo do presidente Lula. Bom, mas é sempre bom lembrar, né, Evandro, que um servidor público, ele não pode, no seu exercício da função, ele não pode ter lado político. Ele apenas é um servidor público ali servindo a uma instituição. Mas, de qualquer forma, é uma questão, uma alteração aí que foi feita por portaria e que está, sim, repercutindo ali dentro da ABIN. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Piperno, como é que você vê essa decisão a partir daquilo que foi descoberto em torno de uma suposta ABIN paralela? Então, Evandro, a ABIN precisa ser reformulada. Então, nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos, muito se falou de atividades ilegais, uso, por exemplo, de softwares que foram utilizados para fazer trabalho de bisbilhotagem alheia sem autorização. Então, muita coisa estranha aconteceu. Era necessário, sim, iniciar um trabalho de reformulação. Como é que você analisa, Gani? Olha só, concordo com o Piperno, que assim, a ABIN precisa de um maior esclarecimento para a sociedade. Quais são as funções da ABIN? Quais são os limites institucionais da ABIN? Não me parece que isso está muito claro para a sociedade brasileira. Ora, age como uma espécie de polícia federal, ora age como uma agência de informação do governo. Enfim, precisa de uma reestruturação à Agência de Inteligência do Brasil. Fale, Segré. A ABIN, como toda agência de inteligência de qualquer país, tem 2 atribuições. A primeira é segurança interna, atribuir e prestar serviços para o presidente da República em determinadas situações que possam alterar alguma realidade do país ou da sua gestão. Mas tem outra também através dos agentes exteriores da ABIN, que fornecem informações sobre riscos, por exemplo, terroristas. A ABIN é um órgão necessário para o Estado, o que não pode é ser utilizado ilegalmente para qualquer coisa. E de maneira política, né? Agora tem uma questão que dividiu opiniões ali, viu, Piperno, segundo avaliações. Parte do grupo da ABIN entende que isso poderia trazer algum tipo de
ação mais robusta em relação a grupos que não necessariamente apoiam esse governo, ou seja, trazer um olhar político para essas pessoas. Já uma outra parte entende que sim, que é uma maneira de você valorizar aqueles que prestam um bom serviço e que trabalham e atuam de maneira legal dentro da ABIN, condenando então aqueles que de alguma forma se envolveram nessa história da ABIN paralela. Como é que você vê essa divergência de ideias ou de entendimentos em relação a esse poder que foi aumentado? Eu gostaria muito que algum dia, Evandro, a ABIN se tornasse uma corporação, por exemplo, como é a Polícia Federal. A Polícia Federal é uma corporação em relação à qual não paira esse tipo de, enfim, de suspeita, né? Se ela vai atuar em favor ou não desse ou daquele grupo político. Por que a ABIN carrega essa marca? Embora seja lá, enfim, uma instituição, um órgão que se reporte aí o presidente da República e tal, e é natural que essa comunicação tenha que acontecer mesmo, o presidente precisa ser bem informado. Agora, uma coisa é informar o presidente, outra coisa é adotar procedimentos mais heterodoxos. Então, eu tenho a impressão que quem cumpre as suas funções com o rigor constitucional, institucional, não deva estar se sentindo agora pressionado com essas mudanças.